Assistência da enfermagem ao paciente crítico. O primeiro de tudo é o que significa o paciente crítico. São aqueles pacientes graves, que são considerados graves, com comprometimento de uma ou mais dos principais sistemas fisiológicos, com perda de sua autorregulação, necessitando assim de uma substituição artificial de suas funções, ou seja, de uma assistência maior, de uma assistência mais complexa e contínua, de 24 horas por dia. O paciente grave e irrecuperável, ele tem um risco iminente de morte e está sujeito à instabilidade das funções vitais, requerendo assim uma assistência de enfermagem maior e especializada. Qual que é o perfil desses pacientes? O perfil desses pacientes são pacientes com distúrbios respiratórios. Por exemplo, pacientes com insuficiência respiratória. Temos também os distúrbios cardiovasculares, como choque, lesão renal aguda, trauma, entre outras causas aí desse paciente considerado crítico. O objetivo da assistência ao paciente é a de detectar precocemente o agravamento clínico e ter uma conduta terapêutica imediata para a patologia desse paciente crítico. Qual que é o papel do enfermeiro? O papel do enfermeiro é priorizar os cuidados, delegar funções e assumir o que for de maior complexidade, ou seja, competências do enfermeiro. Na assistência de enfermagem ao paciente crítico, tem um cuidado de qualidade que é realizado com qualificação adequada, mais competência e habilidade. Também tem as suas necessidades biopsicossociais do paciente. Temos que ter um raciocínio clínico, ético e reflexivo, relativo às intervenções de enfermagem. Conhecimento técnico e científico. Não adianta nada tu ter técnica e chega lá na hora de aplicar e o conhecimento, cadê? Técnica todo mundo sabe. Agora, no conhecimento científico e de correlacionar a técnica com ciência, na hora do pega pra capar é bem complicado, mas sai super bem. E domínio de tecnologia. Cabe também ao enfermeiro atividades assistenciais. O que significa isso, atividades assistenciais? São atividades que requerem um cuidado maior, um cuidado de alta complexidade, ou seja, exame físico, anamnese, história de anamnese, histórico da patologia, por que aquele paciente foi parar lá, por que aquele paciente toma tal medicação, por que o paciente está em ventilação mecânica, sinais vitais, função muito importante. Temos também atividades gerenciais. Tá, mas Suelen, o que é atividades gerenciais? São atividades que o enfermeiro tem que desenvolver dentro da sua unidade. Por exemplo, administração da unidade, administração da escala, administração de remanejo de pessoal. Tem muito absenteísmo, então daí o enfermeiro tem que tirar meio que o coelho da cartola para poder remanejar o funcionário, para poder prestar uma assistência melhor a esse paciente, né? Temos também o cuidado de qualidade, que significa qualificação adequada, mais competências e habilidades específicas. O que significa qualificação adequada? Significa conhecimento técnico e científico e domínio da tecnologia.
habilidades específicas. São as tomadas de decisões frente às necessidades biopsicossociais do paciente, o raciocínio clínico, ético e reflexivo relativo às intervenções da enfermagem e muita estabilidade emocional. Atividades gerenciais, aí é aquela questão que eu falei para vocês, administrar a administração da unidade, que é previsão, provisão, manutenção, controle de recursos materiais, humanos, tecnológicos, delegação de atividades assistenciais, supervisão e orientação da equipe de enfermagem, muito importante isso, e a interlocução com os demais setores dos hospitais. Não esquecendo aí, pessoal, de humanização mais ética, ou seja, tu tem que ser humanizado, mas tu também tem que ter ética, porque trabalhar com um paciente crítico que tu vai lidar literalmente, na maioria das vezes, com as máquinas, tu tem que ser muito ético e muito humanizado em todas as questões. É basicamente isso, tá? A assistência de enfermagem ao paciente crítico é basicamente isso daí. Tu ter que fazer um plano de cuidado, tu ter que fazer um planejamento todo e para esse paciente tu ter um olhar mais clínico, na verdade mais clínico, porque é de tu chegar e olhar no paciente que o paciente tá moteado, frequência cardíaca tá baixa, frequência respiratória lá em cima, daí tu tipo, opa, peraí, tem coisa errada aí nesse paciente. Olhem o paciente de vocês. A assistência de enfermagem ao paciente crítico é tu olhar o paciente da cabeça aos pés, fazer um exame físico detalhado, prestem bem atenção, detalhado, se atentar muito aos sinais vitais, porque os sinais vitais com um paciente crítico, na maioria das vezes o paciente vai estar ligado à ventilação mecânica, a CPAP, então é por ali que a gente vai ver algumas das alterações de patologias desse paciente, como o paciente não pode, se está em ventilação mecânica, nos relatar. A maioria dos pacientes estão em sedação na UTI, porque paciente crítico a gente vai ter na UTI, a maioria dos pacientes críticos são na UTI, mas também teremos aí os pacientes semicríticos, assim, críticos, não críticos, quase críticos na emergência, em outras unidades. Então, por isso que eu falei da questão de ter uma interlocução, uma comunicação entre as equipes das empresas do hospital, no caso. Então é isso, galera. Espero ter sanado algumas dúvidas. Se eu não sanei, me encontrem, me questionem lá no meu perfil, que é @trindade1, que eu posso tirar muitas dúvidas caso tenha ficado desse vídeo. Até